tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, né? Eu não sei a que horas vou estar falando aqui com vocês, né? Não sei que horas que vou estar falando, então a gente já faz o quê? A gente já faz todos os comprimentos possíveis, né? Notem que hoje eu consegui o quê? Consegui colocar um videozinho aí em cima, né? Um videozinho aí para vocês estarem observando a minha beleza, né? Eu sei que não está muito bom a imagem, mas tudo bem, tá? Bom, gente, a gente está falando sobre bactérias, não é verdade? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre as principais bacterioses, ou seja, as principais doenças que são causadas o quê? Pelas bactérias, né? Então a gente já viu o que? A gente já viu a estrutura da bactéria, a gente já viu a forma de reprodução das bactérias. Agora a gente vai falar sobre essas bacterioses, tá? Sobre as principais doenças causadas pelas bactérias, né? E é interessante que vocês devem estar acompanhando aí os noticiários sobre o coronavírus, né? E tá lembrando muito do Titi, do que o Titi falou para vocês, né? Falou que a doença viral é o quê? Ela é uma doença autolimitada, né? Se você superar os sintomas, você acaba o quê? Sobrevivendo. Já as bactérias não, né? As bactérias elas precisam de um auxílio para o nosso organismo combater. Por quê? Porque elas se reproduzem muito rápido, né? Então, uma doença bacteriana, nós precisamos o quê? Nós precisamos utilizar o quê? O antibiótico, né? Jamais você vai usar o quê? Antibiótico para doenças virais, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar então a falar sobre essas bactérias, né? Como eu já falei para vocês, existem inúmeras doenças causadas o quê? Causadas por bactérias. E a gente vai comentar aqui com vocês só a que eu achei que é de maior relevância. E eu deixei para vocês, tem um texto e tem também o quê? Tem também exercícios para vocês estarem fazendo. E vocês vão pesquisar essas principais bacterioses. Eu coloquei algumas aqui para vocês, mas vocês vão o quê? Vocês vão na internet e vão o quê? Vão pesquisar mais. Internet não é só para ficar no WhatsApp nem no Facebook, né? Então vocês podem estar estudando, tá bom? E qualquer dúvida vocês mandem para mim as perguntas que eu, dentro do possível, estarei o quê? Respondendo para vocês, tá bom? Bom, existem bactérias que causam problemas para a nossa saúde, mas também existem o quê? Bactérias boas. A gente lembra principalmente do lactobacillus, tá bom? Bom, então vamos lá para a primeira bacteriose, né? Olha só, a gente vai falar sobre a tuberculose, né? A tuberculose, ela também é conhecida como tísica pulmonar, né? É uma doença infecto-contagiosa. O que é uma doença infecto-contagiosa? Ela é o quê? Pode passar de humano para humano, né? E ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, né? Ou também conhecido popularmente como bacilo de Koch, tá? Bacilo de Koch. Eu vou falando mais rápido, gente, que se fosse na sala de aula vocês iam me encher de perguntas, né? Mas aqui eu vou falando mais rápido e depois vocês me perguntem, tá bom? Bom, a transmissão, ela é feita o quê? Ela é feita pela aproximação de pessoas, através do quê? De gotículas, né? Gotículas, principalmente gotículas, né? Aerossóis, que o Titi estava querendo lembrar, tá bom? Então, assim, quando a pessoa está em ambiente fechado, o que acontece? A pessoa espirra ou a pessoa tosse, né? Ela vai liberar gotículas e aerossóis. E essas gotículas e aerossóis vão estar carregadas o quê? Com bacilo de Koch. E a pessoa vai ficar o quê? Vai ficar com tuberculose, né? Quais são os principais sintomas da tuberculose? Febre, tosse, emagrecimento, falta de apetite, fadiga, rouquidão, expectoração com sangue, né? Ou seja, o cara vai escarrar catarro, né? Nos casos mais graves. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa, se não tratar, ela vai morrer. Essa bactéria ela vai tomar conta do pulmão e o que vai acontecer? O indivíduo não vai conseguir o quê? Respirar mais, né? Bom, qual que é o tratamento? São 3 tipos de medicamento, tá? Antibióticos. E o tratamento vai levar o quê? Vai levar alguns meses, né? Vai levar alguns meses para a pessoa o quê? Para a pessoa voltar ao normal. Principal forma de prevenção. A principal forma de prevenção é o quê? É a vacina. Graças a Deus, a tuberculose ela tem uma vacina, né? E também o quê? A higiene pessoal. Os mesmos cuidados que você está tendo aí com o coronavírus, você pode ter o quê? Para também evitar o quê? Evitar a
tuberculose, tá bom? Bom, criancinhas, botulismo. Botulismo também é o quê? Uma outra doença causada o quê? Causada por bactéria. No caso do botulismo, essa bactéria é o quê? O Clostridium botulinum, né? Clostridium botulinum, tá? Essa doença, ela o quê? Ela vai ser adquirida, a transmissão dela é feita o quê? Através de ingestão de alimentos. Sabe aqueles alimentos que... o principal, criancinhas, é o amendoim, tá? O amendoim. Antigamente você pegava muito enlatados, mas hoje em dia é passado por uma pasteurização esses enlatados e diminuiu demais a transmissão. Por isso, nunca compre esses enlatados que você vê que a latinha esteja o quê? Enferrujada, né? Você pode ter lá essa Clostridium botulinum dentro dela, né? Bom, quais são os sintomas? Olha só, você vai ter visão distorcida, dificuldade de abrir os olhos na claridade, né? E o agravamento dessa doença pode levar o quê? O indivíduo a ficar de forma de um vegetal. Ele vai perder o quê? Ele vai perder o tônus muscular, ou seja, a força muscular, vai perder o tônus respiratório, né? A musculatura vai o quê? Fadigar, e essa pessoa o quê? Vai morrer com falta de ar, com debilidade total, tá bom? O tratamento tem que ser o que? O mais rápido possível, né? Ministrado o que? Através do que? Através de antibiótico, para você evitar a reprodução e destruir também o que? Essas bactérias, né? A prevenção é o que? Cuidado ao se alimentar, né? Por quê? Porque a transmissão é através do que? Da ingesta de alimentos contaminados, tá bom? Depois vocês dão mais uma olhada nessa doença aí. Ela é o que? Ela é bem perigosa, tá bom? O indivíduo, em questão de semanas, ele vai ficar o que? Vai virar um vegetal mesmo, né? Com todo o corpo dele o que? Paralisado, tá bom? Bom, próxima doença que eu separei aqui para vocês é a cistite. A cistite, ela é uma infecção, né? Uma infecção na bexiga. Mas essa cistite, ela pode começar o quê? Com uma ITU, que é infecção no trato urinário, né? No trato urinário, tá certo? Infecção no trato urinário. Começa lá no trato urinário, ela sobe para a bexiga. Chegando na bexiga, ela vira o quê? Vira uma coisa chamada cistite, tá? E se ela continuar o quê? Subindo, ela vai lá para os rins, né? E lá nos rins, ela vai chamar pielonefrite, tá? E dos rins, ela pode cair na corrente sanguínea e disseminar o quê? Para o corpo todo. E levar o quê? Levar à morte, né? Levar à morte, tá certo? A principal bactéria que causa essa cistite é conhecida como Escherichia coli, tá? Ou Escherichia coli. Você pode falar Escherichia ou você pode falar o quê? Escherichia, tá bom? Bom, existem inúmeras outras bactérias que podem causar, mas a principal é essa, tá bom? Se você beber pouca água, pode deixar o quê? O acúmulo de bactérias, né, na bexiga. Se você ficar o quê? Se você ficar retendo demais a urina, né? Também pode o quê? Pode aumentar o número dessas bactérias, tá? Roupas íntimas apertadas, né? Os rapazes e as moças aí que gostam de usar roupa muito apertada, né? Pode causar o quê? Pode causar esse tipo de coisa, tá ok? O que você vai sentir? Vontade de urinar frequentemente, dor na hora de urinar, pode causar febre. Nos idosos pode causar o quê? Confusão mental, né? E se você não tratar, pode ficar o quê? Grave. Qual que é o tratamento? Uso de antibiótico. Qual que é a prevenção? Beber muita água, evitar de reter urina, né? Evitar de usar o quê? Roupas íntimas apertadas, tá bom? Muito comum a cistite, principalmente o quê? Em mulheres. As mulheres têm uma predisposição maior a você ter o quê? Essa cistite, ok? Vamos para a próxima aí, criancinhas? Bom, clamídia, né? Clamídia. A clamídia, gente, ela é uma bactéria, né? Uma bactéria transmissível sexualmente. Então a clamídia é o que? Ela é uma DST, ou seja, doença sexualmente o que? Transmissível. Olha, vocês estão vendo que formas diferentes de transmissão das bactérias, né? Os vírus, a maioria dos vírus, eles são pegos o quê? Só pelas vias respiratórias superiores, tá? As bactérias, elas têm o quê? Uma forma de transmissão mais diferenciada do que dos vírus. Embora também tenha vírus que sejam transmitidos por relação sexual.
A AIDS, o HIV, né, que provoca a AIDS, é um desses exemplos, né? Bom, então olha só, a clamídia, né, a clamídia, conhecida como Chlamydia trachomatis, a transmissão dela é através do quê? De relação sexual. O que ela vai causar? Dor na hora de urinar, vontade de urinar frequentemente, os testículos vão ficar o quê? Inchados e doloridos, né? E na mulher o quê? Na mulher ela vai causar o quê? Uma dor no ventre, né? No ventre, tá bom? É uma doença muito ruim de se ter, tá bom? Como é que você o quê? Como é que você vai ter que fazer o tratamento? Administração o quê? De antibiótico. E não adianta só um dos pares, né, fazer o tratamento não, ou só a mulher ou só o homem. Por exemplo, se a mulher fizer o tratamento e o homem não fizer, eles mantêm relação sexual novamente, ela vai pegar o quê? De novo. Então o tratamento deve ser feito o quê? Para o casal, tá certo? Bom, qual que é a prevenção? O uso de preservativo. Nessa hora muita gente ia falar assim, não fazer sexo, né? Não fazer sexo, todo mundo vai fazer sexo, porém tem que ser o quê? Usando o quê? Usando o preservativo, tá bom? Tá certo, criancinhas? Clamídia, interessante essa doença aí, tá bom? Vamos para a próxima aí? Cólera, vocês já viram falar na cólera? A cólera é o quê? A cólera é famosinha, né? Já foi mais famosa, hoje assim você tem menos situação de pessoas que têm cólera, né? A cólera é causada o quê? Pela bactéria Vibrio cholerae. Titi tá gaguejando, né? Vibrio cholerae, né? E se você não tratar, o que vai acontecer? Esse indivíduo ele vai morrer, né? Como é que a pessoa pega esse Vibrio cholerae? Né? Através do que? Da ingestão de água e de alimentos contaminados, né? Então esse víbrio aí, ele vai estar o quê? Na água e nos alimentos contaminados. Qual que é o sintoma? Uma diarreia intensa, uma desidratação, vômito, fraqueza, perda de peso, cólicas abdominais, né? E essa diarreia é tão intensa que pode ser o quê? Provocar uma desidratação muito, muito grande, levando o que? O indivíduo a óbito, a ter o que? Que Titi brinca com vocês, né? Alta celestial, né? O indivíduo vai ter alta celestial, tá certo? Qual que é o tratamento? Antibiótico, bactéria, né? Antibiótico e hidratação, né? A pessoa tem que ser o que? Internada, tá bom? Qual que é a prevenção? Lavar muito bem o que? As frutas, os legumes, né? Ter uma higiene, o que? Uma higiene boa na alimentação, tá ok? Beleza, criancinhas? Cólera, né? Mais uma doença causada por bactérias. Bom, coqueluche. Coqueluche também o que? É uma doença famosinha, né? Uma doença aí que a gente o que? Já ouviu falar demais. Ela é uma doença o que? Uma doença infecto contagiosa, né? E é uma doença do aparelho o que? Respiratório. É causado o que? Pela Bordetella pertussis, tá? Bordetella pertussis é o nome o que? Da bactéria, né? Qual que é a transmissão? Através de espirro, saliva, tosse, né? Mesma conversa aí da tuberculose, mesma conversa aí o que? Do coronavírus, tá bom? Quais que são os sintomas? Febre, espirro, mal-estar, tosse seca, prolongada e falta o que? Falta de ar, né? Comum esses sintomas aí de virose, né? Então você pode o quê? Você pode confundir até que seja uma virose, porque a maioria das viroses causam o quê? Causam esses sintomas, né? O tratamento é feito o quê? Com analgésico, anti-inflamatório e também o quê? Com antibióticos, tá bom? E a pessoa deve ser mantida o quê? Em isolamento, para o quê? Para não passar o quê? Para outras pessoas. Graças a Deus é uma doença o quê? Que já está em extinção. Por quê? Porque a gente tem o quê? A vacina, né? A pessoa ela é vacinada lá de criancinha contra o quê? Contra a coqueluche, tá certo? E aí o indivíduo o quê? Ele não desenvolve essa doença o quê? Durante a vida, né? A vida adulta, tá bom? Coqueluche, doença o quê? Bacteriana, famosinha. Bom, a outra doença, gente, que eu coloquei aqui para vocês é a gonorreia, né? Gonorreia, que também é conhecida como blenorragia, tá? A gonorreia também é o quê? Uma DST, ou seja, uma doença sexualmente transmissível. E ela é causada o quê? Pela Neisseria gonorrhoeae, né? Neisseria gonorrhoeae, tá certo?
A Neisseria gonorrhoeae é transmitida através de relação, o quê? De relação sexual. Quais são os sintomas que ela vai provocar? Dor ao urinar, né? Sangramento no órgão sexual e corrimento amarelado com odor o quê? Com odor muito, muito forte, tá certo? Geralmente essa doença aí, ela foge um pouquinho, porque muitas das vezes a mulher, ela se apresenta o quê? Ela se apresenta assintomática. E o homem que vai ter o quê? Que vai ter os sintomas o quê? Mais forte, né? Geralmente é o contrário, né? É a mulher que apresenta sintomas e o homem é assintomático, né? Aqui não. Às vezes a mulher ela pode ser assintomática e o homem apresenta o quê? Os sintomas mais fortes, né? Tratamento antibiótico, né? Prevenção, usar preservativo, né? Usar preservativo. Tá certo, criancinhas? Beleza? Na sala de aula tem um monte de pergunta, né? Eu sei, mas podem perguntar lá na plataforma, no site, tá bom? Que o Titi vai respondendo, tá bom? Próxima doença, criancinhas, ó. Hanseníase. Hanseníase também é uma doença o quê? Uma doença famosa também, provocada o quê? Por bactéria. Na verdade, a bactéria que causa a hanseníase é o Mycobacterium leprae, né? Ou conhecido também como bacilo de Hansen, né? Bacilo de Hansen. Como que é a transmissão? Através de espirro, saliva, tosse de pessoas o quê? Infectadas, né? Então, ó, fica esperto, né? Com tosse. Hoje em dia, criancinhas, quando vocês forem sair na rua, usem máscara, tá? Não é 100%, não te dá passe livre para você estar saindo na rua, mas pelo menos é o quê? Uma barreira a mais, tanto para as bactérias como para os vírus, tá bom? Bom, sintoma, o que acontece na hanseníase? A hanseníase você vai apresentar o quê? Manchas na pele, né? A temperatura daquele local do corpo vai ficar o quê? Aumentada. Pode surgir o quê? Caroço no cotovelo, principalmente, nas mãos, né? Nas orelhas, inchaço das mãos, dos pés e perda da força muscular, dor nas articulações e o que acontece? Você também perde o quê? A sensibilidade, né? Naqueles locais da ferida ali, ou em parte do corpo, na mão, às vezes no pé, você vai perdendo o quê? A sensibilidade, né? Hoje a hanseníase, ela tem o quê? Ela tem um tratamento. O tratamento dura aí de 6 meses a 1 ano, tá? De 6 meses a 1 ano. Quer dizer, é um tratamento o quê? Longo. Mas antigamente a pessoa que tinha hanseníase, que tinha lepra, né? Ela estava condenada ao quê? À morte, né? À morte, tá certo? Por causa da descoberta dos antibióticos, isso aí mudou completamente, né? Completamente, tá bom? Prevenção. Prevenção é o quê? Evitar contato com pessoas, o quê? Com pessoas doentes, né? Com pessoas doentes. E quando você tiver contato com essas pessoas doentes, você deve o quê? Você deve se precaver, né? Principalmente com o uso o quê? De máscaras, tá? Bom, gente, a outra doença que é famosíssima também é a meningite. Olha só, a meningite pode ser causada por fungo, a meningite pode ser causada por vírus e a meningite pode ser o quê? Causada por bactérias, tá? A meningite mais perigosa para o ser humano é causada o quê? É causada por bactéria, tá bom? Existem alguns tipos de bactérias que podem o quê? Que podem causar essa meningite, que são o meningococcus, o pneumococcus e o Haemophilus, tá? São 3 tipos de bactérias que podem causar o quê? A meningite. Tem outra também chamada de Neisseria meningitis, né? Que também provoca uma das mais potentes formas da meningite, tá bom? Como eu já falei para vocês, a meningite bacteriana, ela é muito mais grave do que a meningite o quê? Viral, tá bom? Muito mais grave, tá bom? O que vai acontecer? Quais são os sintomas? Quais são os sintomas? Dor de cabeça, pescoço rígido, né? A nuca vai ficar rígida, febre muito alta e manchas vermelhas, né? E isso pode evoluir o quê? O quadro pode agravar o quê? Para confusão mental, né? E tudo mais, e pode levar o quê? À morte, tá certo? O tratamento é feito o quê? Através de antibióticos, né? De antibiótico, tá bom? E
A pessoa, obviamente, deve ser internada e deve ser o quê? Deve ser mantida em isolamento. Transmissão, através de saliva, de espirro, de tosse. Olha aí de novo, né? As gotículas e os aerossóis entrando em ação, tá bom? Bom, a gente tem o quê? A gente tem a vacinação, né? E evitar o contato com o doente. Essa é a forma o quê? De prevenção. Bom, pessoal, outra doença bacteriana, a pneumonia, né? Pneumonia, tá? A pneumonia ela é causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, né? Streptococcus pneumoniae, tá bom? A transmissão também é feita o quê? Através de espirro, tosse, né? Da mesma forma, isso é muito perigoso, né? Por isso que eu falo para vocês. Vocês lembram de mim ainda dentro do ônibus? Quando vocês estão dentro do ônibus, o pessoal espirrando, tossindo, suando o nariz, passando lá a mão naquele corrimão lá, né? Onde vocês seguram. Deus me livre, né? Bom, criancinhas, olha só. Os sintomas da pneumonia é dor no corpo, falta de ar, febre alta, fraqueza, tosse intensa, né? E cansaço. Tá? Esses fatores podem o que? Se agravar e levar a pessoa à morte, principalmente em idosos e crianças. Mas uma pessoa jovem e bonita igual eu também tem o que? Tem a possibilidade de morrer com essa doença, ok? Bom, como que é o tratamento? Qual que é o tratamento básico para você o quê? Para você eliminar bactérias do organismo? Antibiótico, né? E muitas das vezes é necessário que essa pessoa seja o quê? Internada para ter o quê? Uma administração certa de antibiótico, né? Prevenção, evitar o contato com pessoas doentes, né? O excesso de ar condicionado, tá? Para o quê? Para que isso não evolua para uma forma o quê? Para uma forma crônica de pneumonia. Certo, criancinhas? Bom, outra doença, salmonelose, né? Essa salmonelose é uma infecção gastrointestinal, ou seja, né? Essa salmonela é o nome o quê? É o nome da bactéria. Então, ó, salmonela provoca a salmonelose, ó, facinho de decorar, né? Como é que é a transmissão? Através do contato, da ingestão de alimentos contaminados, né? Carnes de aves mal passadas, ovos, né? Água contaminada, tá? Mas principalmente carnes o quê? De aves, tá? Camarão, né? Frutos do mar, tá bom? O que vai acontecer com o indivíduo que tem salmonelose? Vai ter uma cólica muito forte, uma diarreia muito forte, vai viver o quê? Vai viver uma vida de rei, só sentado no trono, né? Dor de cabeça, dor abdominal, febre e vômito, tá? Então é muito, muito forte. O tratamento é feito o quê? Através da hidratação do doente e também o quê? Com a administração o quê? De antibióticos. Prevenção, evitar o quê? Consumir alimentos contaminados, cozinhar bem os alimentos, né? Beber leite, só leite fervido, né? Água o quê? Filtrada, né? Lavar as mãos antes das refeições, tá certo? Salmonelose, então, é também o quê? Uma doença grave, tá bom? Tudo isso causado o quê? Por bactérias. Bom, gente, hoje eu já falei demais com vocês. Eu tô deixando um texto para vocês o quê? Para vocês lerem, né? Lerem esse texto, tá ok? E depois de ler esse texto, vocês vão o quê? Responder, fazer os exercícios. Nas questões dos exercícios, existem algumas questões que vão requerer o quê? Uma pesquisa de vocês, né? Para que vocês o quê? Para que vocês pesquisem como você vai responder essas questões, tá bom? Criancinhas, um abraço para vocês e até o quê? Até a próxima aula, ok?